O último dia que eu fui na pracinha, assim, o último dia de aula, no caso, no último do terceiro ano, a Sora levou na pracinha, porque a gente não vai mais no quarto ano, daí a Sora disse que ia levar a gente pra gente aproveitar. E daí a gente foi, e daí tinha uma menina que tava lá, e ela caiu do balanço. Tipo assim, ela tava no balanço, daí ela balançou muito forte. E daí ela ia se jogar, e a Sora disse que não era ela, porque se jogou, ela caiu assim de cara no chão. A gente tava lá e a gente foi fazer uma peça de Natal, que era a minha turma junto com outra turma. A gente foi lá e cantou um negócio. Depois a gente teve que fazer a coreografia e é muito legal do jeito que a gente ajudou a fazer o cenário e a sessão de fotos. E aí a gente depois, a gente foi lá fazer as fotos das lembranças e ganhar os negócios lá de passar de ano. A gente tinha que passar por um negocinho que via quem já foi e quem não foi na peça. Teve uma vez que a gente tava brincando assim, uma arminha de brinquedo, e daí a Sora pegou de volta. E depois a gente ficou sem a arminha de brinquedo. Também teve uma vez que eu tomei uma bola na cara. E teve um dia, ontem, daí, a gente foi lá ver se a Saci estava aberta. Mas daí, a gente tava vendo lá se tinha algumas coisas abertas. Daí tava minhas amigas. A guria bateu na porta e saiu correndo. A outra ficou lá parada. A outra bateu na porta de novo e a Cira abriu bem na hora. Ela saiu correndo. Daí a Cira falou: se quem bater na porta, vai lá pra cima. Daí ninguém bateu na porta. Aí quando foi lá, daí a gente entrou numa sala que tava vazia e tal. Daí a gente foi ver, o meu amigo entrou junto, a guria fechou a porta assim pra nós. Daí ela tava chegando muito forte, a gente pediu pra ela abrir, ela não queria abrir. Não queria mesmo. Quando acabou o recreio, ela saiu correndo. Todo mundo saiu correndo quando eu vi o sinal. Todo mundo foi pra sala. Aí depois eu vi um bolo de chocolate, tinha suco de uva, tinha pão e aí tinha mais uma fruta. E aí eu fiquei animada por causa que tinha um lanche especial. Que alguém tava de aniversário, aí eu tava muito feliz, porque eu falei assim, essa escola é demais, eu amo essa escola, eu gosto dela, por isso. Eu tava brincando no recreio de manhã com meus amigos. Aí tinha uma ladeira ali que descia pra ir lá pra baixo. Era meus amigos e eu tava correndo no recreio. Aí eu tropecei e caí, eu fiz um monte de machucado na minha perna e na minha mão e um risco aqui na minha cabeça. A escola, eu gosto todas da festa junina, só que eu não tô indo, porque a minha mãe não tem trabalho e eu fico em casa com a minha irmã. As roupas, o chapéu, a comida. Ela tava lá, né, vendo as formigas que ela mais fazia. Daí eu cheguei perguntando o que ela tava fazendo. Só que aí ela não tava muito preocupada assim, né. Daí ela falou que tava cuidando das formigas porque tinha gente pisando. Ela tava cuidando, né, pra ninguém mais pisar, porque tinha um formigueiro enorme. Que um monte de gente tinha pisado. Uma guria também tinha esmagado as formigas. Só que aí a gente fez amizade nisso. A gente começou a correr, a brincar, porque não tinha mais o que ela cuidar das formigas, porque as formigas morreram. Que uma guria tinha ficado assim, coisa, e as formigas todas morreram. E daí a gente começou a brincar, daí até que aconteceu
uma briga lá com ela e ela e a outra amiga dela. Falou que eu tava botando coisa na cabeça, que não era que eles não queriam ser mais a amiga dela, por causa que eu tava botando coisa na cabeça dela. E chegou na minha professora, porque ela achou que eu tinha falado mal da irmãzinha dela, que só tem 3 meses de vida. Daí a Sora me chamou lá no SOI, falando que eu tava falando uma coisa. Só que na verdade não, mas isso já tinha acontecido, né? Daí ela falou mal de umas gurias e essas gurias foram falar mal de mim. Daí um amigo meu que tava lá junto na volta, falando que não gostava de mim, mas só pra saber o que ia acontecer, foi lá pro SOI e contou tudo o que aconteceu. E as gurias ficaram sem passeio. E daí as gurias falaram assim, porque tu não vai pedir desculpa? Porque era eu que tava falando mal dela, que era eu que tava falando coisa. Só que daí ficou nisso. Elas não ser mais amigas, só que bem dizer, elas não eram só amigas, só estavam andando juntas. Fez amizade com a sala toda, só que a sala toda não gostava dela. E tem gente que mente dizendo que não gosta de mim, que fala mal de mim, assim. E as pessoas vivem comigo, tipo, fala comigo. Daí ela falou pra mim que escreveram coisa minha no banheiro. Só que foi ela que escreveu. Ficou brava por causa que ela achou que era culpa minha, que era eu que tava tirando a coisa de perto. Daí a Débora começou a, tipo uma perseguição comigo. Ela só queria continuar sendo minha amiga. Falou que não, que era eu que tava falando coisa, que era eu que fazia um monte de coisa pra ela. E ela falou tudo pra Sora. E eu cheguei a chorar por causa disso, né? Porque as gurias estavam me excluindo, que a minha amiga não tava vindo nesses dias. E tava um monte de gente me excluindo. Sempre quando eu tenho essas meninas vê a amiguinha dela, todo mundo me exclui. Ninguém mais fala comigo. E se fala é pra pedir ajuda ou só pra ser educado, mas quase ninguém fala comigo. Tudo. Porque foi a Débora que machucou as formigas. Eu entrei numa sala, né, que eu conhecia a maioria das pessoas e o resto das pessoas eu não conhecia. Aí eu conhecia porque eu era da turma deles de tarde. Teve uma hora que a senhora começou a falar chamada, aí não apareceu meu nome e nem das minhas amigas. Aí quando a gente foi entrando, a professora falou que faltava pessoas na outra sala, que era 42. A senhora percebeu que a gente tava na 42, não na 41, que era a nossa sala. Aí a gente foi pra nossa sala, a gente viu todo mundo que a gente conhecia. Tinha uma menina nova, aí a gente foi lá e perguntou o nome dela, ela respondeu. Ela falou o nome dela, aí a gente foi lá e falou se ela podia ser nossa amiga, ela disse que sim. Aí a gente começou a montar um grupinho, que eu dei ideia, e a minha outra amiga também deu ideia, pra gente fazer o grupo. Aí a gente fez um grupo de amizade, aí tinha mãe, filha, pai, mãe, filha, tia, irmã mais velha, irmã mais nova, irmã do meio, tinha avó. Aí a gente fez, aí teve o segundo dia lá, que a gente começou a brigar, que uma queria ser filha também, mas não podia ser filha. Tinha outra que queria também ser filha, que queria ser tia, mas ela tinha as 2 tias. Queria ser a Dinda, mas já tinha Dinda. Aí todo mundo ficou brigado porque uma queria mesmo que ela fizesse e as outras não queriam, porque não dava pra fazer. Aí só tinha algumas vagas e elas não queriam ter essas vagas, porque elas desistiram dessa vaga porque elas queriam ser alguma coisa a mais. Aí uma amiga minha faltou e a outra amiga. Aí depois, naquele dia, né, no primeiro dia ela faltou, a gente montou tudo. Aí no segundo dia, a gente tinha até guardado um lugar pra ela, que era a irmã do meio. Aí ela foi lá e ficou a irmã do meio. Aí todas as meninas que queriam ser a irmã do meio ficaram brabas porque a gente deixou ela ser a irmã do meio e não deixou as outras ser a irmã do meio. Aí todo mundo brigou, a professora teve que ir lá falar e falou que não precisa ser amiga se quiser. É só brincar e se divertir.
Tinha um monte de guria lá no fundo e eu fiquei bem na frente. E as gurias estavam meio que me excluindo. E só uma veio falar comigo, perguntando qual era o meu nome, e eu respondi. E daí tinha um tal de grupo delas que eu não tinha inventado e elas não queriam me botar. E daí eu falei, então tá. E daí era uma dona do grupo que mandava em todas as garotas. E daí, se a dona do grupo mandasse elas me tirarem do grupo, elas tiravam. E daí elas me botaram, mas daí elas começaram a me mandar. Daí eu falei que eu não queria. Daí elas me tiraram do grupo e começaram a me excluir. E daí depois eu fui lá pedir desculpa. E daí teve até ladaia, porque a diretora teve que ir lá na sala destruir esse grupo. Tinha batata frita e hambúrguer na escola. E aí tinha uma amiga que ela não gostava. Aí eu já tinha comido o meu, né? Aí ela foi lá e pegou o dela, só que ela não comeu. Ela ia dar não sei pra quem, né? Só que ela ficou com um hambúrguer assim, ó. Entendeu? Aí eu comi. Aí quase todo mundo pegou suco. Eu, ela, a Tchelle, nós três falaram meu. Aí ninguém gostou do suco. O suco não tava muito bom. Aí a Tchelle gostou do suco. A Tchelle pegou o suco e começou a tomar guti-guti. As tia lá que fazem comida, elas ficaram olhando. Aí elas falaram, vai, essa daí ela gosta de suco, hein? Ela gostou do suco. Aí ano passado, era campeonato de vôlei da 9-1 contra a 9-2. Aí a 9-2 começou a ganhar por 8 pontos e a 9-1 um poucos. A 9-1 começou a jogar mais forte, meio que quase trapacear. Aí eles começaram a jogar forte, e forte, e forte, até eles ganhar. Teve um dia que no almoço teve hambúrguer e batata frita. E eu lembro que eu tava junto com meus amigos e a gente adorou comer aquilo. Que pena que não tinha repetição, mas o suco tinha repetição. Era muito bom. De laranja. Vai ser meio engraçado. Teve um dia aqui na escola, no terceiro ano, não, no quarto, que eu e a Martins, a gente tá assim, brincando. Eu não sei o que aconteceu. Eu me lembro que eu tinha pegado um lápis dela escondido e escondi debaixo do meu casaco. E daí ela ficou procurando o lápis. Daí quando ela viu que fui eu que peguei, a gente começou a brigar, se escabelamos. Eu tive que daí depois a gente parou um pouco. E daí chegou a hora do recreio. A gente começou de novo. A gente não caiu as escadas rolando. A gente puxando os cabelos, a gente desceu assim na escada rolando. Daí eu subi pra cima dela, eu ia dar um soco nela, só que bem na hora ela me empurrou pro lado e puxou meus cabelos. Tá, daí no dia seguinte parou tudo, a gente se desculpou, tudo isso. Só que eu tive que justamente no recreio de novo, eu me lembrei e queria me vingar do puxão de cabelo que ela me deu quando a gente caiu da escada. Daí eu lembrei do puxão de cabelo, eu peguei meu tênis, que eu consigo tirar ele na hora, né? E taquei na cabeça dela e ela veio pra cima de mim de novo. Começou a mesma briga. Só que dessa vez a gente não caiu da escada, né? Dessa vez a gente quase caiu de... Sabe aquela escada lá que tu sobe aqui, daí depois tu vira, sobe aqui e ali tem um negocinho. A gente quase caiu de lá, porque a gente tava naquele corredor. Daí a gente começou a brincar de pega-pega e ela tentou se vingar de mim também. Porque ela pegou um negócio mais pesado, ela pegou a caixinha pequena de brinquedo com a tampa tampada e tacou em mim, só que eu desviei. Ou senão seria uma, tesão leve na minha cabeça. Tá, se desculpamos de novo. Só que eu e a Luísa, a gente briga muito, sabe? E a Luísa só gosta de puxar o cabelo. Teve um dia aqui na escola que eu e a Luísa, a gente tava correndo. Ela tava assim na frente da porta, que os professores estavam dentro, que no caso tava dando aula. E daí eu disse, ô Luísa, a porta tá vazia, não tem ninguém ali dentro, porque não estavam fazendo barulho. Tipo, as crianças estavam fazendo tema e o professor tava lá parado vendo as crianças.
corrigindo as coisas. E daí eu falei pra Luísa, bate na porta aí e pede uma borracha. Só que ela não ouviu na parte de pedir a borracha. Ela achou que era pra pedir alguma coisa. Daí eu falei, Luísa, bate na porta aí que eu vou pedir um negócio. Ela bateu na porta, eu saí correndo. Ela puxou meus cabelos e me deixou lá na frente da porta. Ela tentou fugir, eu peguei as pernas dela e arrastei ela pra porta e saí correndo. Quando foi em 2023, no terceiro ano, foi meio em dezembro de Natal, o refeitório, o almoço era hambúrguer. Isso foi muito legal. Era um pão, carne e queijo, um prato. Era igual McDonald's. Muito bom. Eu tava no recreio jogando bola com meu amigo, né? E aí, quando bateu o sinal, a gente foi pra fila. Só que aí o senhor Giovanni falou que a gente ia ter recreio duplo. E aí, crianças, viram? Quem? Teve uma vez, no primeiro ano, que a professora disse que a gente, de cada turma, eles iam escolher 2 pessoas mais comportadas pra ir num passeio. Escolheram eu e um colega meu, Davi. A gente foi no passeio, daí era no museu. Daí a gente foi no museu e trouxe vários negócios lá, que era muito legal. A gente viu aranha, um monte de bicho e eles eram meio grandes. Daí tinha dinossauro. Daí as pessoas podiam entrar num negócio que elas giravam. Daí a gente ficou olhando. Daí depois a gente viu um dinossauro gigante, que daí a gente apertava e ele mexia a cabeça pra gente botar a mão. Daí a gente voltou, a minha mãe me esqueceu no colégio. Daí eu tive que ficar com a diretora. A turma 51 e a 52 sempre discute quem vai chegar primeiro na quadra. E daí ontem, né, nós chegamos primeiro, nós começamos a brincar de pega-pega. Nós estávamos brincando de pega-pega. Mas daí, né, chegou o Lourenço e falou pro Sr. Giovanni, Sr. Giovanni, eles estão brincando na quadra, sendo que a quadra é de futebol. A gente resolvemos ali. E daí as gurias saíram da quadra, né, nós todas. E daí as gurias foram brincar sem eu e a Júlia. Daí a Júlia ficou num cantinho sozinha ontem, e daí eu fui lá falar com a Júlia. Daí a Júlia começou a chorar porque as gurias ignoraram ela. E daí, né, acabou o recreio, a Sônia falou com a gente e falaram, gente, a Júlia não tem amigos, então brinquei com ela tá sozinha. As gurias foram lá e pediram desculpa. Você sabe que quando eu cheguei do segundo ano, eu tinha 8 anos. Daí quando eu cheguei no terceiro, eu não conhecia quase ninguém, né? Daí uma coleguinha pequenininha e a Ludmilla e a Isabelle, daí eu comecei a sentar do lado dela. Daí elas falaram, o que tu quer? Daí eu falei, vocês querem ser minha amiga? Daí eu falava portunhol nessa parte, eu não falava espanhol. Daí ela não me entendia. Daí eu fiquei confusa, mas por que ela não me entende? Ah, me dá um sorvete. Eu falava, me dá um sorvete portunhol. Daí eu não conseguia falar direito. Daí
Quando eu cheguei em casa, minha mãe viu as minhas notas, né? Como eu não tinha nota, nem P, tipo. Daí, sabe o que aconteceu? Tu sabe, quando eu tava ali com a minha mãe falou que porque eu escrevia lá na prova roda, escrevia espanhol, tipo, Reda. E o André é assim daqui. Não. Dá o celular. Não, faixa. Quando eu cheguei na escola, era meu primeiro dia, né? Meu pai tinha me levado pra escola. Daí eu me perdi da minha sala, né? Eu cheguei, foi normal a aula. Daí na hora da educação física que foi o problema. Que tinha uma professora, ela usava óculos, um tênis, Vans, um cabelo com luzes e, tipo, ela era muito arrogante, ela gritava com todo mundo. Teve uma vez que eu saí de um lugar para apontar o meu lápis e daí ela começou a gritar comigo. E eu fui pra diretoria. Só que daí eu achei que ela, depois de um ano, eu achei que ela tinha ido embora, né, da escola. Só que na festa junina eu encontrei ela. Daí, tipo, eu comecei a encarar ela e sair da festa junina por causa dela. Eu tava jogando bola com meu amigo, né, com meus colegas, com meu irmão. E aí, meu irmão foi lá e me deu um carrinho. E aí eu torci a mão. E aí eu fui lá pra direção ver como eu tava, que eu quebrei a mão sim ou não, mas não deu pra ver. E aí eu fui pro médico e a médica falou que eu tinha torcido a mão. Aí depois disso não podia mais dar carrinho, porque ali é campo, futsal, né, não é campo de futebol, que nem os jogadores de futebol jogam. Não pode mais dar carrinho, porque pode quebrar um braço, pode quebrar uma perna. E aí, ontem, eu acho que foi ontem, as senhoras deixaram 3 colegas de castigo porque deram carrinho, né? Sem futebol, né? Porque deram carrinho, porque, foi bem assim, o primeiro colega deu carrinho, que machucou o colega, e o outro foi lá, deu outro carrinho, e aí o outro bateu de barriga no chão e não conseguiu respirar direito, e o outro também deu carrinho, né? Então, mas não foi nada, né? Então só que o carrinho não foi muito coisa do outro. Então por isso que eles proibiram dar carrinho, né? Porque pode machucar, pode quebrar uma perna, pode quebrar um braço. Eu gostava muito de um professor, só que ele saiu, daí eu fiquei um pouco triste, outras pessoas ficaram também, daí seguiu, daí veio outro professor que também é muito legal e outro professor também. Daí logo depois, o outro professor que eu gostava também saiu, só que ele já tava. Daí ele saiu e veio outro que eu acho que nunca conhece, eu nunca vi. Uhum.